E nós vamos falar sobre quebra de padrões, ou dar um novo significado às nossas experiências, e até mesmo, nós podemos dizer sim, que podemos desaprender algumas limitações que foram impostas a nós, por cultura, pela religiosidade, por doutrinas humanas. Então, são coisas que talvez você aprendeu, mas que você pode desaprender para experimentar o melhor de Deus. Marcos capítulo 2, conta a história de um homem paralítico, que foi curado por Jesus, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Marcos capítulo 2, diz assim, versículo 1 em diante: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Bem verdade que ele não estava na casa dele, estava na casa de Pedro. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do telhado, do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Essa é uma noite que Jesus também diz para você: filha, filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, escribas, fariseus, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser Deus? Eles estavam dizendo: isso não pode ser assim. Não é assim que essas coisas acontecem. Não devia estar sendo dessa maneira. Era o que eles diziam. Versículo 8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Você já parou para pensar quantas coisas a gente fica remoendo em nossos corações? E é engraçado porque Jesus percebe isso, mas ninguém mais percebe. Agora, para nós que somos cristãos, tem um aqui, para nós que somos cristãos, é interessante saber e acreditar que Jesus conhece o meu e o seu coração. Então, se há alguma coisa ruminando, que você tem ruminado, que você tem, sabe, gastado tempo, Jesus está dizendo: por que você está ruminando essas coisas ainda? Por que você está preso ainda nessas coisas? Isso é passado. A propósito, diga aí para quem está do teu lado: para de ruminar. Fala assim: já deu. Então vamos lá. Versículo 9. O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a maca e ande? Jesus faz uma pergunta. O que vocês estão pensando sobre isso? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados? Ou levante e ande? Versículo 10. Mas, para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cadê o Anderson? Baixa o retorno do teclado para mim, do som ali. Está alto aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso, está ótimo. Qual que era mais fácil para nós? Experimentar o favor de Deus perdoando os nossos pecados, ou resolvendo todos os nossos problemas? Talvez o que você quisesse escolher nessa noite. Talvez você está enfrentando uma situação tão difícil que para você seria hoje melhor ele dizer: eu vou resolver esse problema, do que
perdoados estão os seus pecados. Jesus faz essa pergunta para eles. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a maca e vá para casa. É interessante porque nós sempre pensamos em Cristo, em Jesus Cristo, como alguém que evita crises, mas é totalmente contrário a essa visão nossa que Jesus trabalhava. Jesus gostava de um rolo, irmãos. Ele gostava de um problema. Era incrível. Ele não tinha problema nenhum em debater, em confrontar. A propósito, isso é uma tarefa de um líder, de um cristão. Você não tem que ficar debatendo teologias por aí, ok? Mas você tem sim que defender, não a sua fé, mas defender o Evangelho, dizendo assim: o que a Bíblia diz ainda continua sendo o que é correto, o que a Bíblia diz que é errado, continua sendo errado. Essa é a tarefa de todo cristão, amém? Ah, pastor, mas eu vou me meter um rolo. Então você é um cristão genuíno, porque cristão genuíno se mete em rolo. Jesus, os fariseus, o povo da época não tinha problema com Jesus quando ele dizia que era o Messias. Eles não tinham problema com Jesus com isso. Eles tinham problema com Jesus quando ele dizia que ia perdoar pecados, porque para eles diziam, o texto diz, só Deus pode fazer isso. Então, eles não tinham problema nenhum quando Jesus saía por lá dizendo, eu sou o Messias, chegou a hora, tal. Ele falou assim, deixa, esse é louco, ele está babando. Mas quando ele dizia, vou perdoar pecados, vou libertar vocês dos seus pecados, pronto, eles diziam, não pode, isso não pode. Sabe, às vezes nós precisamos começar a entrar em confronto com nós mesmos, com a gente mesmo. É ir de frente para o espelho e começar a dizer assim, peraí, que negócio é esse que você anda fazendo por aí? Já conversou com o espelho? Não, pastor, isso é coisa de louco. Não, é coisa de crente. Conversa com o espelho e diz para ele, peraí, por que você está fazendo essas coisas? E se você for muito duvidoso e não gostar de confronto, você pode dizer para ele, para a pessoa que está no espelho, você não pode me dizer isso. E ele vai dizer, depois você responde para você mesmo, eu posso. É uma conversa meio doida, mas que pode confrontar você, a realidade da vida cristã que você está levando. Porque parece que a gente leva a vida cristã como alguém leva a vida mundana, de qualquer maneira. Não, Cristo quer de nós posicionamentos. Há um confronto genuíno sendo gerado em nós todos os dias. Somos confrontados com nossas atitudes, com nossos pensamentos. Jesus está dizendo, por que você está remoendo isso no seu pensamento ainda? Eu não sei quantas pessoas nós temos aqui no culto da manhã, não sei, também não sei à noite, mas uma coisa eu sei, com certeza, existem no nosso meio pessoas, você pode olhar para o lado, você não vai descobrir, você não vai conseguir entender, nem perceber nada, que estão remoendo situações na sua vida, e isso tem se arrastado há muito tempo, e elas não conseguem avançar para a próxima fase. Nós temos muitos jovens aqui hoje, que gostam dos jogos online, e por que jogam? Porque vai avançando de fase. Se fosse um jogo que ficasse repetindo as fases, os jovens não queriam isso. Por quê? Porque a experiência nova, o desafio novo nos motiva. Sabe, nós precisamos olhar para a nossa vida e fazer, sabe, um confronto com nós mesmos, como Jesus está pedindo aqui. O que é mais fácil? Será que não está na hora da gente avaliar a nossa postura como cristãos? Será que a gente não está deixando muita coisa penetrar, fazer parte da nossa vida que não devia mais fazer parte? Pensamentos, ideologias, crenças, posicionamentos. Será que a gente não pode mudar? Será que a gente não pode avançar nisso? Jesus disse, então se vocês me criticam porque eu posso perdoar os pecados, eu também posso fazer com que ele se levante. Então Jesus disse, pegue a sua maca e vai para casa. Versículo 12, ele se levantou. Vou ler de novo, tá? Ele se levantou. Porque talvez a gente não experimentou a paralisia. A gente, quando lê isso, parece algo muito natural. Você reparou que a gente começa, a partir de um tempo, ler a Bíblia muito de forma natural, principalmente nas coisas que nos confrontam.
Nas coisas que tem direito de bênção, a gente tenta fazer aquilo, um jargão nosso para receber aquilo de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, até aqui o Senhor nos ajudou, essas coisas que a gente decora, para tentar convencer Deus a fazer o que a gente quer, não o que Ele quer. Mas muitas vezes nós olhamos para um texto como esse, e a gente fala assim, não, isso aqui é historinha que a gente conta lá no Kids, eu preciso de coisas mais profundas. Bom, as coisas profundas são sustentadas por um piso, um alicerce, que você deve construir, olhando para a Bíblia, olhando para as histórias, dizendo, peraí, será que isso aqui não é algo sobrenatural? Não é algo que eu preciso na minha história? Será que não tem uma área na minha vida que está paralisada? Há um tempo atrás eu preguei sobre o homem da mão ressequida, vocês lembram disso? Falando, será que a gente está tentando esconder uma área? E será que a gente não está olhando para uma área que está paralisada, e a gente não consegue avançar? Por quê? Porque nos falta coragem de confronto, nos falta coragem de posicionamento cristão maduro. Não é gente que vem no culto, não é gente que participa dos eventos, não, é gente que tem uma vida construída no altar do Senhor, em locais secretos com Ele, em uma vida devocional, onde somos confrontados com o Senhor. Porque é muito legal, se nós abríssemos o altar hoje, para dizer assim, quem aqui ouviu algo do Senhor? 99,9% diria, Deus falou comigo, e Ele falou que vai abrir as portas, e Ele falou que vai abençoar, e Deus falou comigo, pastor, Ele me deu uma visão. É maravilhoso como crente, só tem esse tipo de visão. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Jesus corrigindo, nós vemos Deus trazendo palavras de correção ao seu povo, e nós vemos o povo de Deus, na maioria das vezes, das histórias, sendo confrontados e corrigidos, e até mesmo de forma dura. Esse é o Evangelho que o aleijado está ali, mas ele olha e percebe, e uma área paralisada em sua vida, ele diz assim, só Jesus pode mudar, só Jesus pode fazer isso. E talvez você está olhando para um contexto geral da sua história e pensando, existem áreas paralisadas, mas entenda uma coisa, Jesus sabe, Deus sabe de tudo isso. A questão é, o que você quer fazer após ser curado? O tipo de vida que você vai viver após receber o milagre, as bênçãos, aquilo que você sonha. Sabe, irmãos, essa semana nós perdemos um amigo, né? O Sérgio faleceu, a Ana está aqui, a esposa dele, conosco. E sabe, quando eu recebi a notícia, eu logo pensei, falei, meu Deus, poderia ser eu. E sabe o temor que tomou meu coração? Era assim, e se fosse? Eu estaria pronto agora? Meio-dia de domingo? Pós-culto? Será que eu estaria pronto? Sabe, essa é uma palavra que nós precisamos olhar e perceber, será que eu estou pronto? Será que eu estou lamentando que alguém partiu? Será que eu estou olhando para as dores de outros e eu estou dizendo, podia ser comigo? E será que eu estou pronto? Será que eu participo dos cultos e a minha vida tem uma passagem, sabe, liberada para a eternidade? Será que é assim que eu estou vivendo? Porque parece que a gente está vivendo uma vida que está muito distante da eternidade, mas a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como vai ser. Conversando com uma pessoa que em especial estava aqui conosco, porque para mim, para a pastora, foi muito difícil participar do velório, e os pastores aqui nos ajudaram, mas o pastor Lipe veio lá de Joinville, porque ele ligou para mim, ele falou assim, eu conheço o Sérgio, ele foi uma das únicas pessoas que me mandaram feedback do meu livro, então ele lia e falava, e ele quis vir para estar conosco, mas também para honrar, e foi muito interessante, porque depois nós passamos uma tarde conversando, e eu disse para eles, mais um pastor que estava junto, eu disse assim, eu e a Ana, o Lipe e mais um pastor na mesa, eu disse assim, olha, eu poderia pastorear um rebanho muito maior. Eu falei assim, perto de pelo menos 2.000 pessoas. Irmão, você sabe quantos visitantes nós já tivemos só nesse ano, de janeiro até agora? Era mais de 500, né? Então agora já deve estar perto de uns 600, 700. Viu? Não é você,
é visitante. Nós tivemos perto de 600 visitantes, pessoas que vieram, alguns ficaram, outros não. Mas sabe, eu disse para eles, eu tenho convicção que eu poderia ser um pastor que pastoreasse uma grande multidão. Mas sabe qual é o meu problema? É que eu tenho uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o tempo do Senhor. Você não vai me encontrar aqui alisando você. Você não vai me encontrar aqui dizendo, Deus vai fazer isso, fazer aquilo, simplesmente porque Ele é Deus, e você precisa. Deus não se move segundo as nossas necessidades. Então eu sei disso. E você pensa que eu me preocupo com isso? Nem um pouco. Nem um pouco. Eu não me preocupo com isso, sabe por quê? Eu fui chamado para confronto, eu fui chamado para esticar, eu fui chamado para chamar a atenção para Cristo, não para aquilo que Ele pode trazer. Então, eu tenho consciência disso. Se o meu sermão fosse um pouquinho mais calmo, se eu fosse uma pessoa que falasse mais docemente, se eu falasse, olha, não tem problema, pode continuar, porque sabe, Deus é amor, e Ele é mesmo. Mas existem princípios no amor de Cristo, existem princípios para se conviver nesse amor. Então nós precisamos aprender. Escute isso. Poderia ser mais fácil. Eu falei com uma pessoa essa semana, a vida não é simples, e a vida cristã, ela é complicadíssima. Por quê? Porque eu tenho que lutar contra a minha carne quando? Todos os dias. Não existe uma vitória definitiva sobre isso. Todos os dias nós precisamos lutar e vencer. Lutar e vencer. Hoje você está aqui cultuando, glória a Deus por isso. Mas amanhã você deve continuar cultuando a presença dEle na sua vida. Por estar perto dEle é que eu me torno melhor. Por conviver com Ele é que eu deixo as coisas da carne e me dedico às coisas do Espírito. Se tem alguém entendendo aqui, diga amém. Essa é a palavra. Essa é a missão. Preste atenção. O contexto que nós lemos hoje é de um milagre maravilhoso, poderoso, que deveria impactar uma cidade toda. Sabe, algumas vezes eu tentei conduzir a Deus em um milagre, para que dizendo assim, Deus, se o Senhor fizer esse milagre, todo mundo vai ficar sabendo que o Senhor é Deus, e Ele está lá do céu, acho que me achando um bobo, assim, todo mundo sabe que eu sou Deus, todo mundo me reconhece. Não, Deus, você não está entendendo, a sua fama vai aumentar. Ele está dizendo assim, Fábio, eu já fiz e continuo fazendo muitos milagres. E aí, eu me dou com esse texto, aonde Jesus vai fazer mais um milagre, na cidade de Cafarnaum, aonde Jesus fez pelo menos 22 milagres, 4 deles poderosíssimos, 4 deles que marcaram o ministério. Mas nessa cidade de Cafarnaum, Jesus fez pelo menos 22 milagres. Escute, eu não estou falando de Fazenda Rio Grande, eu estou falando de Cafarnaum. Sabe quantos mil habitantes tinha em Cafarnaum na época de Jesus? 1.500 habitantes. Dá uma olhada para o seu lado e fala assim, era pouco, né? Para 22 grandes milagres, era pouco. Agora escute isso. Cafarnaum é o lugar onde Jesus fez a maioria grandes milagres. A cura da sogra de Pedro, a cura do servo do centurião, aquele homem que foi possuído de muitos demônios e Jesus o libertou. Ele fez muitos outros milagres ali, em uma cidade pequenininha. Mas sabe o que aconteceu? Quando Jesus vai dar julgamento sobre cidades, Cafarnaum está lá. Cafarnaum está como uma cidade que não creu, sabe, e isso me chama a atenção. Como assim? Eles viram tantos milagres, eles viram tantas coisas acontecerem, como eles não creram? Sabe, irmãos, e aí eu começo a olhar para todo o nosso contexto, pessoas que foram curadas, pessoas que foram transformadas em sua vida financeira, familiar, gente que teve cura física, cura espiritual, cura financeira, tanta gente que viu também. Você viu milagres, você viu gente perto de você, você viu gente sendo transformada, viu gente sendo libertada, você viu demônios saindo correndo, e pessoas vivendo uma vida transformada. A questão é isso, o milagre em si não muda as pessoas.
A palavra de Deus diz que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida vai mudar a sua vida. Sabe, se eu tiver um câncer, se eu tiver uma doença terminal, mas se eu estiver centrado na pessoa de Jesus Cristo, há salvação e há vida eterna para mim. E isso que é o importante. Agora, porque eu recebi uma cura, eu sou mais crente? Porque eu recebi uma cura, a fé se desenvolveu? Claro que não. A palavra de Deus confirma isso, dizendo que em Cafarnaum, Jesus fez os seus maiores, a geografia era de muitos milagres, mas eles não creram. E quando a palavra diz que não creram, como é que a gente pode traduzir isso? Não houve transformação. John Wesley dizia assim: a genuína conversão traz transformação. Guarde isso. A genuína conversão traz transformação. Ok? Então alguém diz assim: eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, me converti, e agora ando com Cristo. Para que você tenha convicção de que se a pessoa se converteu, não basta só as palavras. O que ele está dizendo, o que o Wesley dizia era: você precisa ver transformação. Há uns dias atrás eu falei: você não vai precisar postar para provar. As pessoas vão ver e vão acreditar e vão te perguntar: peraí, eu estou vendo uma mudança em você, eu estou vendo você sendo transformado, eu estou vendo os lugares que você está, sabe, vivenciando na sua vida, tenho visto o seu posicionamento. Você não vai precisar postar para provar. Eles verão e virão, seguirão a você. Então Wesley dizia assim: a verdadeira conversão, a genuína conversão traz com ela transformação. Se não traz transformação, Wesley dizia, não é genuína. Mas não é genuína. Ele podia dizer assim, não é conversão, mas ele não diz isso. Ele diz, não é genuína. Porque sempre que tem algo genuíno, do lado tem algo que também paralelo. Já comprou peça de carro? Você vai lá no autopeça, ele fala assim: eu preciso dessa peça, né, Manu? Vai precisar, essa semana vai precisar da peça. Hã? E ele fala assim: tenho. Aí você fala: quanto que é? Aí ele fala assim: você quer a original ou quer a? Aí você olha e fala assim: é meu carro, uso para minha família, quem anda nele é o bem mais precioso. É claro que eu quero paralelo. Porque é mais barato. Não, né? Original, amém? Original. Mas é sobre isso que o Wesley está dizendo. Pode haver uma conversão paralela, que me leva para a casa do Senhor, que me leva para os cultos, que me leva para as células, mas não transforma a minha vida. Eu caminho de uma maneira, da mesma maneira a vida toda. Meu casamento é a mesma coisa a vida toda. Minha vida financeira, minha vida espiritual não avança. Eu não amadureço. Eu não crio, sabe, raízes na palavra. É maravilhoso. Esse final de semana assim, eu fui sugado ao último. Casamento, separação, estou brincando, separação. Casamento e batismo e o que nós fomos hoje, amor? Como é que era o nome? Chá de revelação, e ora por isso, pastor, ora por aquilo. Eu estava parecendo assim um candidato vereador, ora por aquilo lá e tal, e a gente ora pela fumaça, ora por tudo, e sabe, irmãos, entenda uma coisa, o Senhor está nos chamando para uma conversão genuína, um posicionamento genuíno. É claro que eu não fiz tudo que eu queria, é claro que eu não fui nos lugares aonde eu queria somente estar, mas eu fui para cumprir um chamado do Senhor. E em todos esses lugares, Deus nos deu palavras, Deus nos deu, sabe, a palavra flui de uma forma tão natural, onde a gente toca corações. Por quê? Porque nós decidimos, esse é o nosso estilo de vida. Nós somos cristãos, lemos a Bíblia, oramos, buscamos a presença do Senhor, e Ele se manifesta dentro do espaço da onde Ele é desejado. Eu não fico contando historinha, eu não fico falando sobre coisas do passado, não. Deus vai nos dando textos, e aí sabe, a palavra flui, é maravilhoso, é uma delícia viver isso. A Bíblia diz que Cafarnaum não creu, apesar de todos os milagres. Eu quero te dizer, você pode ser curado, você pode ser transformado, você pode, sabe, transformado
em quem você é, no sentido financeiro, no sentido profissional, mas sabe de uma coisa? A conversão genuína me aproxima de Jesus. Comece a pensar, quais as características de Cristo você carrega hoje? Quais as características de Jesus? Então, nós precisamos olhar para esse texto e começar a perceber, será que eu não estou sendo muito, será que eu não estou permitindo que coisas durem muito na minha vida, mesmo depois da conversão? Será que eu não estou me acostumando a viver de uma forma, sabe, muitas vezes maleável, do evangelho muito fácil? Será que eu não estou querendo adaptar a mensagem? Não existe isso. Cristo veio para nos libertar, amém? Libertar do velho para experimentarmos o novo. Não existe possibilidade nenhuma de carregarmos, de trazermos conosco algo que Ele já disse, joga fora. Por que vocês estão ruminando isso ainda? Por que você ainda está pensando, mas será que eu não tenho uma chance? Será que isso não vai dar certo? Será, da outra vez que eu planejei isso não funcionou, mas será que agora não é o tempo de Deus? Claro que não é, porque se fosse você não teria dúvidas. Posso ouvir um amém? Pastor, eu acho que Deus falou. Se você acha, não ande pelo achismo. Ou você fala, Deus falou comigo. E sabe por que a gente às vezes fala acha? Porque na verdade nosso coração está cantando, sabe, falando, faça isso, faça aquilo, e a gente sente tanto que parece que é Deus, mas é só Ele. E aí, como a gente não tem essa convicção nenhuma de que é Deus, a gente fala, eu acho que é Deus, porque eu estou sentindo paz. Claro, na maioria das vezes que eu sinto que é Deus, há um confronto sobre a minha vida, mas isso é comigo, né? Eu sou diferente, comigo é na lambada mesmo. Deus é paulada na costa. Com você, Deus é amor, favo de mel, aquela música lá que o pessoal gosta, sabor de mel, né? Mas comigo é cajadada. Toda vez que eu tenho certeza que é Deus, é quando Ele fala assim, isso não é para você. Eu falo assim, eu queria tanto. Não é para você. Eu falei, é Deus, só pode ser Ele. Porque o diabo ia falar assim, continua. O amigo do mundo ia falar, vai. Mas Deus está dizendo, isso não é para você. Não é para você viver dessa maneira. Então, nós precisamos quebrar padrões. O texto fala de homens, e eu acho interessante, porque nós sempre pegamos uma parte do texto que fala assim, os 4 amigos levaram ele para cima do telhado. Não é assim que está no seu texto, mas a Bíblia diz assim, alguns homens, e 4 deles decidiram, quer dizer, tinha mais gente. Eu acho lindo isso, porque essa palavra, para mim, tem muito a ver com o ministério que Jesus fez na terra, e muito a ver com o que a gente vive, discipulado, gente que caminha junto, gente que está, engajado, é gente que vai. A semana retrasada nós tivemos feijoada, uma rede fez feijoada, estava todo mundo lá. Nessa semana tivemos rede de teens, jovens, e está todo mundo ali. Daqui a pouco a gente vê as pessoas juntos, é maravilhoso. Crente gosta de aglomeração. É que eu não gosto muito, pastor, de aglomeração. Você vai ter problema no céu, porque o céu vai estar lotado. Sabe de quê? De gente. Vai estar lotado, em nome de Jesus. Seus parentes, seus filhos, seus netos, seus pais vão estar lá. Nós vamos ficar tudo aglomerado junto. Aquele primo cachaceiro, aquela prima língua do diabo, vai estar lá também. Jesus vai converter ela. Alguém diga amém. Vai estar lá e nós vamos andar tudo junto. Então, crente tem que acostumar, tem gente na casa, tem isso. Lembrei de mais uma coisa que a gente fez. A gente foi almoçar na casa de um casal aqui da igreja também. Maravilhoso, coisa maravilhosa. Deus vai fazendo coisas preciosas. Mas aqueles amigos tomaram uma decisão. A Bíblia diz que eles olharam as circunstâncias e disseram assim, não tem como. Olha a igreja aí, como é que a gente vai conseguir chegar lá no altar? Como é que a gente vai chegar? Mas eles tiveram que tomar um posicionamento de quebrar os seus padrões. E irmãos, nós somos uma comunidade cristã, mas que temos a nossa forma de adorar, mas nem sempre foi assim. A propósito, eu tenho 50 anos, mas 40 e poucos deles, eu fui de uma denominação maravilhosa, chamada Igreja Metodista. Minha infância, minha adolescência, minha juventude, o meu pastorado, tudo veio dessa denominação. Até o ponto que Deus falou assim, agora você tem uma plataforma, agora Fábio você tem um alicerce, pode ir. Deus nos direcionou a estar vivendo
a zoe de Deus aqui, a vida que Deus tem. Mas você nunca vai encontrar a minha esposa, falando, porque aquela igreja era aquilo. Claro que não. Tudo que nós aprendemos nos deu alicerce, uma base, para poder experimentar hoje. E sabe, às vezes é difícil para a gente pular e dançar. Eu tenho que quebrar padrões, mas quando eu quebro padrões meus, não é de denominação, meus, eu vou para o banco, a minha esposa fala para mim assim, você foi muito bem hoje. Então, quando eu quero agradar ela aqui na igreja, eu dou uns pulinhos, umas corridinhas, e quando eu volto para o banco, ela está felizona comigo, e eu também estou felizão, mas eu preciso quebrar isso. Meu pai e minha mãe me assistem lá de Jacarezinho, e meu pai fala assim, isso não foi o filho que eu criei, não foi para isso que eu te criei, eu não podia respirar direito na igreja, irmão, que já levava beliscão, fica quieto, tem que ter reverência. E eu falava assim, o dia que eu encontrar esse reverência aí, eu quero quebrar ele de pau. Como é que pode essa reverência? Ele não deixa eu fazer nada aqui na igreja, não pode correr, não pode falar, não pode nada. Reverência, sabe, reverência. E a vida não tinha transformação, e a vida não tinha impacto na sociedade, não acontecia nada. Mas sabe, quebrar padrões, foi o que aqueles amigos fizeram. Como eu posso levar esse meu amigo até Jesus? Eles decidiram quebrar padrões. Espera, se a multidão está aqui, eles também estão querendo, mas nós também queremos, então vamos subir. Olharam e subiram para o telhado. Quantos concordam que o telhado é uma parte importante da casa? Principalmente quando está chovendo, não é verdade? Eles entraram, subiram no telhado, tiraram as telhas e falaram, ei, estamos aqui. E alguém olhou e falou assim, o que é isso? E Pedro, imagine Pedro, né? Se ele tivesse uma arma, ele já ia dar um tiro. Mas ele falou, o que é que vocês estão loucos? E eles falaram, sim, por Jesus. Isso dava um bom teatrinho, não dava? Mas não vou fazer hoje, senão não vai dar tempo. Olha só, de repente, eles quebraram os padrões e conseguiram colocar aquele amigo diante de Jesus. Sabe, irmãos, nós vivemos em uma comunidade, nós precisamos e vamos ganhar o mundo. Nós vamos ganhar as pessoas perdidas, vamos fazer com que eles conheçam a verdade. O pastor Samir falou aqui, nós não somos os únicos. Muitas igrejas, sabe, saudáveis aqui nessa cidade, vão viver um avivamento, porque é uma promessa de Deus, mas não paradas, não esperando ele voltar no banquinho, não esperando que Jesus volte e volta logo, Jesus me resgata, não. Você tem uma missão, há um propósito na sua vida. Então nós estamos correndo essa corrida, e é maravilhoso, porque eles descem aquele menino diante de Jesus. E sabe, nós precisamos quebrar padrões, para poder ganhar as pessoas, para poder alcançar os nossos amigos. A gente vai, sabe, engessando o evangelho de Jesus. Veja, eu não posso facilitar, porque o evangelho não pode ser facilitado, mas a gente vai engessando, dizendo, é só um padrão, é só desse jeito. Não, existem várias maneiras de alcançar pessoas, existem várias maneiras de se cultuar a Deus, existem várias maneiras de Deus se manifestar. Alguém diga amém. Ele pode se manifestar. Então, muitas vezes nós engessamos, porque olhamos para alguém. Deixa eu dizer para você, olhe para Jesus. Eu quero dizer, se a forma que eu sou pastor, se a forma de eu me comportar como cristão te afasta do maior propósito de Deus, olhe para Jesus. Se você acha, não, eu não acho que o pastor é tão inovado assim e tal, eu acho que tem um jeito melhor, me esqueça, olhe para Jesus e vá para frente, vá para cima, cresça, avance, deixe ele usar a sua vida para ganhar uma multidão. E alguém vai perguntar, como você fez isso? Você fala assim, é louco, o jeito é louco. Rasguei um telhado, desci lá na casa do cara, jogamos ele lá e Deus fez um milagre. E alguém diz assim, é loucura isso. Pois é assim mesmo, é assim mesmo. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir ele escolhe os que não são para confundir os que são. Ele está fazendo isso aqui hoje. Eles quebraram os padrões. Como eu posso levar a minha família a Jesus? Quebre os padrões. É, pastor, que eu não falo muito bem. Nem eu. É porque eu não tenho, sabe, como é que quando a pessoa fala muito bem, como é que é o nome? Oratória. Eu não tenho a oratória, nem eu. É que eu não sou bom nisso, nem eu sou bom. Pastor, no que você é bom? Em confiar que Jesus me chamou para esse negócio.
Ele me escolheu. E aí, irmão, eu estou no negócio dele. Ele é o que mais tem vontade que tudo isso aconteça. Então eu vou, eu faço, eu quebro os padrões, eu mudo quem eu sou. Esses dias eu estava olhando as fotos, eu falava assim, rapaz, meu Deus, nada contra, mas muitas vezes a gente acha que é um tipo de roupa, não é verdade? A gente acha que é um tipo de falar, um jeito de falar. Paz do Senhor, irmão. E eu chego para os caras e falo, daí, cara. Os caras falam, quem que é esse aí? O Samir está ganhando, hoje ele está de camisetinha, mas a Rosa está fazendo dele um pastorzinho. É um pastorzinho. E todo mundo acha que ele que é o pastor, tudo aqui, que aquele cara lá não pode ser, aquele lá não pode ser. Mas hoje ele está de polo, ele está parecido com o pastor dele. Mas sabe, irmãos, a gente coloca uma figura, e a gente fala assim, mas eu não posso. Você pode ser assim. Você imagina a pastora, olha, vocês pensam, né? Essa doçura, e ela é mesmo, uma pessoa que se comporta, roupas, cabelo. Essa mulher já usou dread, irmãos. Abafa. E ela passava mel e falava assim, que diz que fica bom com mel. Eu falei assim, meu Deus, mas eu não sou uma abelha. E eu falei assim, obrigado, Senhor. Mas quebrou os padrões. Quebrou os padrões. Diga para quem está do seu lado, nós podemos ganhar a nossa família se a gente quebrar os padrões. Porque eu não posso, porque eu não sei, porque eu não vou. Para! Você consegue. Você avança. Você pode. Então a gente precisa olhar que tipo de pessoas tem se aproximado da gente. Que tipo de gente tem caminhado conosco. E aí, não reclame do tipo de pessoas que caminham com você. Porque segundo John Maxwell, na lei do magnetismo, você atrai o que você é. Você é chato, você vai atrair um monte de chato com você. É verdade. É verdade. Rabugento. Pode saber. Sabe gente que reclama de tudo? Aqui na igreja não tem isso. Quem conhece alguém que reclama de tudo? Deixa eu ver. Cutuca assim, erga a mão que você conhece alguém. Então, você vai. Aí olha lá, tem gente lá que reconhece. Então, reclama de tudo. O culto está muito demorado, o culto é muito rápido, o culto é muito alto, o culto é muito baixo, a luz, isso, aquilo, reclama de tudo. Você vai atrair gente assim, que concorda, porque essa é a lei do magnetismo. Encontre gente que multiplica o amor, encontre gente que multiplica vidas, encontre gente que está amando salvar vidas, e você vai atrair essas vidas para você. É assim que funciona. Ele diz que eu posso atrair o perfil. Então, se você tem uma crença, eu fui criado dessa maneira, pastor, eu creio dessa, você vai atrair esse tipo de gente. Se você tem uma ideologia, de um jeito, uma maneira, seus desejos, seu caráter, você vai atrair gente segundo o seu caráter. Quebre os padrões. Quebre os padrões de seus amigos. Se eles não te levam para perto de Jesus, quebra os padrões. Não ande com a turma legal. Ande com a turma que é tirada, que fala assim, aquele lá são careta, anda com eles. Por quê? Porque você vai quebrar, nem que seja para você quebrar um padrão e entender. Peraí, eu sempre andei com essa tribo aqui. Será que não está na hora de eu experimentar isso aqui para ver? Será que eu não estou andando errado? Será que eu não estou fazendo algo errado? Quebre os padrões. Não, pastor, porque meu pai passou por isso, minha mãe passou, e eu não quero passar. E aí tem gente que luta para quebrar um padrão, simplesmente porque não quer experimentar algo do passado. Quebre os seus padrões para Cristo. Deixa Ele usar a sua vida de forma poderosa, confrontando áreas, fazendo com que você possa ter visão clara. Quebre os padrões nos relacionamentos. Quebre os padrões. Sempre se relacionou com esse tipo de gente, sempre buscou um padrão. Sabe, quando eu me casei porque eu me apaixonei. E nós vamos fazer 28 anos, 28? Eu fico tranquilo, irmão, porque ela também não sabe, entendeu? Então, essa parte não vai ter problema lá em casa, porque se eu pergunta, quer ver? Quantos que é, amor? Ela fala 28, 29, é qualquer um desses aí. Então nessa parte nós somos muito bem resolvidos.
A gente vai seguir o resto da vida junto, não precisamos guardar números. Mas, às vezes, porque eu sou apaixonado por ela, às vezes, eu olho para ela e falo assim: meu Deus, como eu sou apaixonado por você assim, dessa maneira, até hoje. Porque eu não escolhi um arquétipo, cabelo assim, roupa assim, nada. Eu olhei, me apaixonei e falei: é isso, é o meu coração. Eu sempre digo para ela isso. Sabe por quê? Essa é a forma que nós devemos olhar para Jesus. Eu fico buscando coisas. Eu vou para a igreja e tento encontrar algo que me agrada. A igreja não foi feita para te agradar. A propósito, você é a igreja. Se você não se agrada da igreja, você não se agrada de você mesmo. É uma loucura. Quebre os padrões. Esses dias, eu estava na nossa obra. E a propósito, se você não foi ainda, passe lá. Vai lá declarar, fazer menções proféticas. Eu estava lá, e todo mundo que vai lá e fala assim: pastor, que coisa linda, pastor, que coisa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí a minha esposa foi esses dias, ela fazia tempo que ela não ia, e ela foi. Quando chegou em casa, ela falou assim, quando ela fala isso, irmãos, eu já sei o que vai. Ela falou assim: amor, eu te amo tanto. Eu falei: fácil, minha amada. Eu te amo tanto. Eu falei assim, aí como eu sou curioso, eu sempre pergunto, né? Por quê? Ela falou assim: você é um homem de muita fé. Eu falo: por quê? Ela fala: uma obra daquele tamanho, amor. Eu fiquei olhando e falei assim: meu Deus, eu estou aqui morrendo de medo. Será que vai dar isso? Será que vai dar aquilo? E ele nem aí. Eu falei: é exatamente isso, amor. Eu sei quem me chamou. Todo mundo está olhando ali falando assim: que coisa boa. Eu já estou pensando em outra coisa. Aquilo para mim não me impressiona mais. Não me impressiona, porque eu sei que tem mais de Deus vindo para a minha vida. Eu preciso aprender a quebrar os padrões. Agora sim chegamos, esse é o lugar, essa é a maneira. Não, eu quero quebrar os padrões, eu vou além, eu quero mais. Porque Deus espera que a gente vá além. É o chamado dele para mim e para você. Você crê nisso? Amém? Quebre os padrões, quebre, sabe, os costumes, as crenças, o jeito. Não, é porque eu aprendi a orar silenciosamente. Então quebre o padrão. Ore em voz alta. Não, é porque eu aprendi a adorar no hino da harpa. Eu também. Eu cantava, era com uma folha que tinha, como é que era o nome daquilo? Tinha alguns hinos. É isso aí. Não é inário não, irmão. Irmão, eu sou crente há 45 anos, você acha que eu não sei o que é o inário? Não, era uma cartilinha que tinha alguns corinhos. O inário, pode deixar, Cleito, eu vou chegar lá, calma. Eu não fui assembleano, fui metodista. Então, eles imprimiam, tipo a impressão. Cadê a sua impressão, Samir, de manhã? Tá aí? Ó, é isso aí, ó, aqui. Quando o Samir chegou com a mensagem dele de manhã, eu falei: meio-dia vai ser pouco. Tinha umas 50 folhas. Eles imprimiam as folhas e encadernavam e entregavam para a gente. Ô Liel, não tinha problema no louvor, porque todo domingo era o mesmo culto, a mesma música, revezava uma duas, mas era assim, ó, você cantava aqui, para quem visitante, para ninguém se perder na letra. Quebra os padrões. Não, porque eu fui criado dessa maneira, os hinos, tal. Irmãos, nós estamos aqui adorando a Deus, celebrando a Ele. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos em adoração, a festa no céu, o louvor enche as taças e Deus se manifesta de forma poderosa. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui adorando. O culto para nós não é o momento máximo da vida cristã, não. Aqui nós nos preparamos para poder avançar. O culto não é para Deus virar um curandeiro. Cura isso, me dá isso. Não, o culto é para nós nos capacitarmos e sairmos daqui e cumprirmos uma missão. É isso que a gente deve fazer. Agora, porque a gente não tem ideia do que fazer, a gente acha que qualquer coisa é adorar a Deus. Não, eu estou aqui pronto, preparado. Esses amigos pegaram esse rapaz e colocaram lá em cima. Irmãos, nós temos pessoas aqui no nosso meio que precisam de ajuda, que precisam de um posicionamento. Mas ei, escute, muitas vezes a gente fala assim: eu quero fazer isso da minha maneira. Não existe a sua maneira.
Você vai atrair pessoas e elas não serão transformadas. Por quê? Porque você está tentando fazer do seu jeito. Não existe o nosso jeito, o jeito é o jeito de Jesus. Então, quando eu tento fazer isso da minha maneira, eu produzo segundo a minha maneira, não segundo a maneira de Cristo. E eu reproduzo isso. Então escute, se você é um multiplicador de almas, as pessoas que se aproximam de você se tornarão multiplicadores de almas. Se você é um ganhador de almas, salvador, você busca pessoas e através do Evangelho salva, é isso que você vai atrair, pessoas que querem que o reino cresça e se desenvolva. Esse é o nosso chamado. Aqueles jovens quebraram os padrões, Jesus também quebrou os padrões. Jesus disse: seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Ele quebrou os padrões. Era muito mais fácil apenas orar para que houvesse cura, mas Jesus não está querendo apenas algo externo. O que Jesus quer na minha vida e na sua vida não é apenas que você melhore de aparência, que você melhore financeiramente, que você melhore como família. Tudo isso é externo. O que Jesus está querendo é uma mudança interna, uma mudança transformadora. É por isso que Jesus começa dizendo: ao invés de te levantar apenas, porque eu tenho poder para isso, eu vou perdoar os seus pecados, porque eu estou olhando para algo que é eterno, não para aquilo que é temporal. Porque por mais que aquele homem fosse e foi curado, ele não está mais aqui. Não é verdade? A morte chegou. O que Jesus queria era que ele entendesse: peraí, o que eu tenho para você é algo que vai transformar você de dentro para fora. Eu posso fazer isso. Pega a sua maca e anda. Eu posso. Mas eu quero transformar a sua vida de dentro para fora. Esse é o evangelho genuíno. Esse é o evangelho. Jesus não queria levar ele apenas por um momento. Jesus queria que ele experimentasse a eternidade. Jesus não se limitou a uma cura. Ele deixou uma certeza no coração daquele homem: você vai se levantar, mas também você vai entrar por uma porta celestial. Eu estou mudando a sua vida. Eu quero terminar falando sobre coisas que limitam aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. A primeira coisa que nós precisamos pensar é de que aqueles 4 rapazes tiveram uma dificuldade. E qual era? Um telhado. Eles olharam e viram: tem um telhado que impede a gente de avançar. Nós queremos que esse homem seja curado. O nosso desejo é ver ele transformado. Mas tem algo nos impedindo de chegar aonde há cura, aonde há milagre. Então existem fatores limitadores que limitam a nossa história. O que eu passei, o que me fizeram, o que eu fiz. E eu glorifico a Deus, porque nós temos aqui na igreja muitas pessoas que tiveram momentos dificílimos. Eu estava conversando com 2 irmãos essa semana, e um falou assim: quando eu levei o tiro na cabeça, eu fingi. Eu falei: como é que finge que morreu, irmão? Eu fingi que eu morri. Tipo assim: morri. Eu falei: cara, que coisa louca. Deus guardando, Deus protegendo. Não tinha importância nenhuma para muita gente, mas para Deus tinha uma importância poderosa. Qual é a sua limitação para mudar? Falta um tiro na cabeça? Qual é a sua limitação para deixar o pecado? Para mudar a sua vida de forma definitiva e dizer assim: chega, eu não quero mais isso. Isso não pode mais fazer parte da minha vida. Eu não posso negociar com o pecado e achar que estou vivendo uma vida com Cristo. É por isso que a gente acaba colocando culpa em outras pessoas, achando culpados para as nossas falhas. Ei, mude, quebre o padrão. Não, porque eu sou nervoso, eu sou irritado. Feche a boca, não fale nada, não devolva a acusação, não tente se justificar. A propósito, toda vez que a gente entra em uma enrascada e tenta se justificar, a gente só piora a situação, sim ou não? Só piora. Aceite. O que está impedindo você de ter uma mudança?
Porque as pessoas às vezes olham e falam: uau, aquela pessoa aceitou a Jesus. Mas vai passando o tempo e a única palavra que tem é: fulano aceitou a Jesus, ciclana aceitou a Jesus, mas não há transformação, não há algo que impacte a vida das pessoas. Jesus veio para impactar as nossas vidas, amém? O telhado protege, mas também nos impede. É como muros de segurança. Você deve ter muros na sua casa, e você talvez ergueu mais os muros, porque em algum momento você se sentiu inseguro, ou por uma tentativa de assalto, ou por insegurança própria, e você ergueu os muros, e quando você olhou aqueles muros altos, assim: agora eu estou seguro. É verdade, você está seguro, mas também está preso, porque os muros impedem agora você de ver pessoas, de ver imagens, de ver, sabe, a paisagem, impede você de enxergar mais longe. Por quê? Porque o mesmo muro que nos protege também nos prende. Ele está dizendo: olha, o telhado que impede muitas vezes você de tomar chuva, de perder as coisas, também impede você de ver o céu estrelado, de ver que Deus está liberando palavras. Quando Deus chama Abraão para fazer dele um povo, Abraão está dentro da sua tenda, e ele disse assim: Abraão, sai da sua tenda, sai para fora, entendeu? Redundância. Sai, Abraão. Mas por que eu tenho que sair? Sai, porque eu quero te mostrar as estrelas. Então, quando você deixa esse lugar que limita a sua visão, Deus pode revelar obras ainda maiores. Nós estamos indo para o nosso segundo encontro com Deus aqui, e teremos outro em outubro, né? O dos Connects. É Connects esse ano? Connects. Obrigado pelo seu entusiasmo. E cada vez que a gente volta do encontro, é algo maravilhoso, porque é uma colheita tão maravilhosa, de testemunhos de pessoas que estão sendo e tendo a oportunidade de ter a sua vida transformada. Deus fala para Abraão: Abraão, sai, e eu vou te mostrar que não há limites para avançar. Não há limites. Existem telhados que estão permitindo ou impedindo você de experimentar a vida melhor, a vida maior com Deus. A religiosidade, aqui nós não queremos ser como fariseus e escribas, nós não estamos dizendo isso. Nós estamos testando a sua fé pelo tipo de coisa que você faz na igreja, pelo tipo de roupa, nada disso. O que nós queremos dizer é que muitas vezes, porque eu aprendi de uma maneira, porque eu cresci em um padrão, isso me impede de vivenciar o melhor de Deus. As mágoas, telhados das mágoas. Será que eu não vou ser ferido de novo? Será que se eu gastar tempo da minha vida para falar de Jesus para as pessoas, será que depois eu não vou ficar frustrado? Então, porque tive frustrações no passado, eu tenho medo de avançar para esse ponto. O comodismo, gente que se acomoda, gente que não consegue se levantar para mostrar a dinâmica de novo, dizer assim: olha, dessa vez não funcionou, mas agora eu estou pronto para recomeçar. A Bíblia está repleta disso. Um dos maiores é Pedro. Pedro nega Jesus diante de uma mulher que não tinha autoridade nenhuma, mas depois Jesus encontra ele e diz: Pedro, você está disposto a isso? Pedro, você está disposto a recomeçar? E Pedro fala assim: eu quero recomeçar. E ele se levanta, como que se nada tivesse acontecido. Ele ama Jesus de forma poderosa. Quantas vezes, porque algumas coisas acontecem na caminhada cristã, a gente fala assim: não, agora eu não vou mais, agora eu não quero mais, agora eu vou fazer de qualquer jeito. Escute, Deus leva a sério a sua obra. Deus leva a sério a sua obra. Ele não força você a fazer isso. Ele não coloca uma rédea e fala: você tem que fazer isso. É uma escolha sua. Tem um chamado, tem um propósito, mas continua sendo a sua escolha. Quando você diz sim para Ele, Ele entende que é sim. Então você entra em uma lista dizendo: eu levo a sério a obra que eu coloquei para você. Eu levo a sério a obra que eu liberei sobre a sua vida. E a gente tem que apresentar frutos disso.
E sabe o que acontece? Às vezes a gente não se preocupa mais em apresentar os frutos do nosso amor a Cristo. Eu faço de qualquer maneira, eu não me preocupo com a transformação na vida das pessoas, eu já não confronto mais. Um cristão é chamado para o confronto. Sabe, quando você vê alguém que é cristão, tendo um posicionamento errado, com a autoridade de Jesus, você tem que chegar para essa pessoa e dizer assim: o que você está fazendo é errado. E se ela disser para você assim: não se mete na minha vida, eu não estou se metendo na sua vida, eu estou se metendo na sua eternidade, porque vivendo dessa maneira você não vai viver a eternidade. Gostou, não gostou, mas você fez a sua parte. No reino de Deus não existe neutralidade. Pastor, eu não falei nada porque eu sou neutro. Não existe. Você precisa se posicionar. Quantos concordam aí, diga amém. Para terminar, aqueles amigos conseguiram levar aquele rapaz até Jesus. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso aqui na igreja, sabe? Mas o mais interessante é de que, apesar daqueles amigos serem gente que amava aquele rapaz, que queria o bem dele, que queria a cura dele, eles não podiam curar aquele rapaz. Então, eles vão até onde eles podiam ir. Há um limite para aquele que leva a palavra. Há um limite para aquele que discipula. Há um limite para aquele que pastoreia. Há um limite para aquele que lidera. O limite é levar até Jesus. Porque nenhum de nós pode transformar a vida de alguém. Só Jesus. Então aqueles rapazes levam até a beira das possibilidades. O impossível não estava conectado a eles, mas eles levam nas suas possibilidades aquele rapaz até o último estágio. Fazem de tudo, tudo que estava à mão deles, eles fizeram. E quando termina esse trabalho, que eles baixam aquele rapaz, eles estão dizendo: olha, nós fizemos por você até onde nós podíamos, mas agora, ele não tem 4 amigos apenas, que são limitados, porque agora ele encontrou um amigo, que não tem limites. Aquele rapaz foi baixado na frente de Jesus. Por quem? Por seus 4 amigos. Mas agora ele encontrou um amigo que não havia limites. Jesus. Nele não há limites. Ele faz o impossível. Aquele rapaz sai carregando a sua maca. É um padrão quebrado, porque sempre era a maca que carregava ele. Agora ele está carregando a maca. Quebre os padrões. Quebre. Deixa Jesus usar a sua vida para completar uma obra que só Ele pode fazer. Mas você vai precisar de amigos que te levem até Ele. O milagre maior é sempre com Jesus. Amém. Fique de pé aí no seu lugar. Quem pode fazer o impossível? Só Jesus. Eu preciso aprender, porque às vezes limitações da minha personalidade, limitações da minha atenção, limitações de quem eu fui, me impedem de avançar para o melhor em Cristo. Eu não sei o que tem limitado a sua vida hoje, mas uma coisa eu sei: tem um amigo aqui hoje. Tem um amigo aqui hoje, e para Ele não há limites. Não há nada impossível para Jesus. Aqueles amigos fizeram o que era possível. Jesus fez o que era impossível. Esse é o chamado de Jesus para mim e para você hoje. Quem você quer encontrar hoje? Alguém que te leve até Jesus? Ok, nós temos essas pessoas aqui, mas você vai precisar encontrar Jesus Cristo, um amigo que tem cura e que para Ele
não há limites. Para Ele não há impossível. Feche seus olhos por um instante. O que tem parecido impossível? O que parecia impossível no início da sua caminhada? E você percebeu que pessoas te levaram até perto de que tudo isso mudasse. Então essas pessoas levaram você até onde elas podiam. E agora, você precisa nessa noite encontrar a Jesus. Se você encontrar Jesus, Ele pode mudar a sua vida. Não apenas uma aparência, mas de forma definitiva. Sem Jesus, nós não vamos avançar. Sem Jesus não haverá mudança genuína. Eu vou me acostumando a viver uma vida parcial. Eu vou me acostumando a viver um casamento parcial. Não foi para isso que Jesus veio. Aquele homem era paralítico e ele saiu andando. Jesus veio para fazer uma obra completa. Mas você vai ter que se posicionar. Você vai ter que dizer não para algumas coisas. Na verdade, para muitas coisas. O Evangelho é o Evangelho de renúncia. E a primeira renúncia é renunciar a mim mesmo. A quem eu sou. Eu sou muito nervoso. Eu sou muito isso. Não, isso não faz mais parte de quem você é. Em Cristo nós fomos transformados. Ou então, não houve conversão. Se você ainda está lidando com as mesmas coisas, as mesmas áreas, as mesmas frustrações, os mesmos pecados, me desculpe, apesar de frequentar uma igreja, apesar de ficar declarando Jesus, você não se entregou totalmente. E esse é o grande problema, porque a gente vai achar que o Evangelho não é totalmente eficaz, mas isso não é uma verdade. Eu preciso fazer escolhas. E se você não consegue fazer sozinho, você primeiro precisa de amigos que sejam exemplos para a sua vida. Porque não adianta você se juntar com quem não é exemplo. Não adianta você se juntar com quem não dá fruto. Não adianta você se juntar com quem não muda, com quem não teve sua vida restaurada. Não adianta. Você precisa procurar pessoas, amigos, que te levem para perto de Jesus, de verdade, com caráter, posicionamentos, testemunho, prosperidade, que refletem a vida nova. E eles te levarão até Jesus. E depois, Jesus vai mudar a sua história. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Se há um telhado, se há fatores limitadores, se você encontrou um padrão e continua nele, mas não vê mudança, transformação, quebra esse padrão. Se você fez algumas renúncias, mas não consegue deixar as coisas maiores, escolha Jesus hoje. Se apaixone por Ele poderosamente. Diga: as outras paixões serão queimadas, deixadas para trás. Eu agora estou olhando para Ele. Sabe, num primeiro momento é difícil mesmo, não é fácil, mas não tem uma pílula, não tem um comprimido. Você vai ter que se posicionar de verdade. Mas quando você se posicionar de verdade, uma vez, Jesus vai se colocar de pé diante de você e vai dizer assim: agora é comigo, agora é a minha vez. Já que você se posicionou, deixa, eu te guardarei, eu te protegerei, eu mudarei os seus olhos, sua mente. Você não vai enxergar isso como você enxergava. Eu estou mudando os seus olhos. Mas primeiro, não adianta você dizer: Jesus, muda meus olhos, muda minha mente, sem primeiro você se posicionar e dizer: eu estou aqui e daqui não saio sem que o Senhor me transforme. Eu não saio hoje. Eu quero orar com você. Se você quiser, você pode ficar no seu lugar.
Mas se você quiser, você pode vir para esse altar. Mas escute, eu só posso te levar até o altar. Do altar em diante é Jesus. Vem para cá, quero orar com você.